Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur, mais uma vez dando continuidade ao estudo da Brit Hadashah, o Novo Testamento. Hoje nós iremos ler e explicar, detalhe por detalhe, o livro de Tito, a carta de Shaul Paulo, emissário de Yeshua, a Tito. Então isso nós vamos ler ao decorrer do estudo e dando continuidade para que possamos entender melhor, né? Como de costume, nós vamos mais uma vez mostrar que de maneira nenhuma, Shaul esteve se contradizendo-se a respeito da Torá, a respeito do Taná, a respeito das Escrituras. Ele nunca foi contra a Torá e nem o Taná. Ele nunca foi contra nenhuma prática, nenhuma das leis, nada da Torá. Ele sim foi contra um sistema legalista, um sistema que predominava na época de Yeshua, um sistema corrupto, um sistema onde levavam as pessoas à escravidão, pessoas líderes influentes, na época de Yeshua, que corrompia e escravizava o povo. E é esses que Shaul sempre rebateu, e é essas maneiras de se apresentarem, de fazer dos outros escravos, é que Shaul sempre rebateu. Por isso ele disse: combati o bom combate. Então, de maneira nenhuma, infelizmente existe muita gente na internet que está difamando, que está acreditando em pessoas que se intitulam rabino e são ex-cristãos, ex-pastores, ex-apóstolos, ex-obreiros, tudo ex, menos rabino, porque deixam a barba crescer, o chapéu preto, a roupa preta, deixa os peotes crescer, e as pessoas confundem. O ignorante, quando ele vê aquilo, ele vai dizer: é um rabino. E essas pessoas mudam até as vozes, elas mudam a voz para parecer que não são brasileiros, mas que são lá de Jerusalém, de Israel. Infelizmente isso está acontecendo. Pessoas que outrora viveram no berço católico, no berço evangélico, no berço cristão, e de repente descobrem o judaísmo e aí acabam a denigrir a imagem do cristianismo, a denigrir a imagem de Yeshua, a denigrir o Novo Testamento, a Brit Hadashah, As pessoas acabam indo no oba-oba, desconhecem as Escrituras, não leem as Escrituras, não estudam para entenderem melhor. Mas, como eu sempre digo, é muito mais fácil você acreditar naquilo que os teus desejos eles querem, aquilo que satisfaz os seus desejos. É por isso que essas pessoas amontoarão mestres ao seu redor, porque faz coçar os seus ouvidos, as suas orelhas, e dizem: oh, que palavra! Se entregarão aos mitos, às fábulas, às inverdades, à mentira e etc. Infelizmente, isso é o que está ocorrendo hoje. Bem, o livro de Tito, ele tem capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3.
Nós vamos ler o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, porque são 3 capítulos pequenos, e depois, mais à frente, nos próximos capítulos, nós vamos ler Filemão. Aí nós vamos adentrar ao livro de Hebreus, né? O livro de Hebreus, que é um pouco maior, são exatamente, deixa eu ver quantos capítulos. O livro de Hebreus são exatamente, olha só, deixa eu ver, são 13 capítulos, tá? Então, você aguarde aí nas próximas semanas, no próximo Shabat, nós vamos estar divulgando. Diz o seguinte: Shaul, escravo de Elohim e emissário de Yeshua, o Messias, enviado para promover no meio do povo eleito de Elohim a confiança e o conhecimento da verdade que conduz à piedade, baseados na esperança infalível de vida eterna. O Eterno que não mente prometeu essa vida antes do início do tempo, mas tornou pública esta palavra no tempo designado, mediante a proclamação da qual fui incumbido por ordem de Elohim, nosso libertador. Para Tito, um verdadeiro filho na fé partilhada. Graças e shalom de Elohim, Pai do Messias Yeshua, nosso libertador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse se dedicar aos assuntos ainda não resolvidos e indicar líderes congregacionais em cada cidade. Essas foram minhas instruções. Veja só, Tito, ele tinha essa incumbência, ele era incumbido de indicar líderes congregacionais em cada cidade. Vejam, naquela época não havia igreja, mas havia congregações, sinagogas que pertenciam ao judaísmo farisaico e sinagogas que pertenciam ao caminho de Yeshua, né? E não havia igrejas, tá? Só para deixar bem claro. E Tito, ele foi encarregado de indicar líderes congregacionais. Aí Paulo fala as qualificações que um líder deve ter. Ele diz, capítulo 1, versículo 6, o líder deve ser irrepreensível, casado com uma só mulher, com filhos crentes que não tenham a reputação de rebeldes, nem submissos. Por quê? Porque esses filhos, né, se fossem rebeldes e insubmissos, então o pai, se ele não governar, o líder de casa, se ele não governar a casa, ele vai governar bem uma comunidade? De maneira nenhuma. Então os filhos tinham que ser tementes ao Eterno e não desobedientes aos pais. Ele fala que tem que ser um marido de uma só mulher, né? De uma só mulher. Por quê? Porque esse é o princípio. Esse é o princípio, tá? Aí ele diz, por ser um supervisor, alguém encarregado dos assuntos do Eterno, ele deve ser irrepreensível, não orgulhoso, não irritadiço, não deve beber excessivamente, não deve entrar em brigas, tá? Não deve entrar em brigas, nem ser ávido por lucro desonesto. O que é o lucro desonesto? É aquilo que a pessoa faz com vantagem, né? Ela está usurpando, ela está, esqueci a palavra, como eles falam lá no cristianismo, está barganhando, né? Barganhando.
Ao contrário, deve ser hospitaleiro, amigo do bem, da sensatez, da justiça, da santidade e do domínio próprio. Deve sustentar com firmeza a mensagem fiel de acordo com a doutrina, para que, mediante o ensino correto, seja capaz de exortar e encorajar e também de refutar quem se opõe a ela. Então essas são as características de um líder. Ele exorta e encoraja, tá? Ele exorta e encoraja, mas hoje nós vemos líderes aí que se auto-intitulam de líder, que são puxa-sacos, fica puxando o saco dos outros com o motivo de ganhar em cima disso, de criar status, posições. Esse é o motivo de muitos líderes que se dizem escolhidos por Adonai, de sempre puxar o saco, né? Bajuladores, pessoas que são bajuladores, infelizmente, elas vão de mal a pior. E o líder, ele tem que exortar, encorajar e também de refutar quem se opõe a ela. O líder, ele tem que ter essas características. Ele tem que ter, e não é difícil. Mas hoje em dia nós temos ao contrário. O líder, ele não é hospitaleiro, ele é briguento, ele é ávido do lucro desonesto, ele se mete em brigas, ele é amigo do mal, não é amigo do bem, ele não gosta da justiça, ele não tem domínio próprio. Isso, infelizmente, é o que ocorre hoje. Isso é o que ocorre hoje. E tem muita gente indo no oba-oba. Vejam só, gente. Se o líder, ele está mudando, se o líder ele tá começando uma jornada, ele tem um dever de auto se corrigir para que ele venha obter do Eterno todas essas dádivas. Ele tem um dever de auto se corrigir para que ele venha obter do Eterno todas essas dádivas, para que lá na frente ele seja um exemplo. Então existem muitos líderes que estão mudando, assim como Shaul. Shaul, no judaísmo farisaico, ele era totalmente estúpido. Ele era zeloso demais e aprisionavam aqueles que criam em Yeshua, né? Maltratavam, né? E infelizmente é isso que ocorre. Tá? Quando ele encontra Yeshua, ele tem que fazer uma mudança interior. E ele acaba mudando, ele acaba entendendo, ele acaba realmente agora se dedicando ao processo de Teshuvá que ele não tinha. E ele estava preso ao legalismo. Então, nós temos que entender que existem muitos líderes também, tá? É a minoria, mas existe. Pessoas que estão no processo de Teshuvá. E que tem pessoas que estão ali para aprender junto com ela. E a gente tem que entender isso. Existem muitos líderes assim. E que lá no final eles vão ser verdadeiros exemplos a uma nação corrupta, a uma humanidade que nós vivemos tão corrupta como hoje. Então isso é fato, tá? Então nós não devemos desprezar ninguém. Agora o líder que só quer se promover, que só quer ver a nós, vosso reino nada, ele não está nem para ninguém, você não tem que ficar no meio de pessoas assim. Você não pode, você vai se enganar, você está sendo cúmplice dos erros, das obras infrutíferas. Você não pode. Aí ele fala, continuando, porque existem muitos rebeldes, especialmente o da facção da circuncisão, que iludem a mente das pessoas com suas conversas inúteis e enganadoras. Quem era a facção da circuncisão? Pelo que nós vemos aqui, Tito, ele parece ser um líder e era um líder gentil. Nós vamos ver mais um pouco para frente.
E ele estava alertando para que ele não caísse nessa facção da circuncisão, ou as pessoas não fossem levadas por isso. Qual é a facção da circuncisão? A primeira coisa é que eles anulavam o sacrifício de Yeshua. Eles diziam que foi essa conversa que teve lá em Atos capítulo 16, capítulo 15 e 16. Se os gentios não se circuncidarem, não serão salvos. Vejam bem, para uma pessoa leiga, ela vai olhar e vai dizer: poxa, então eu vou ter que ser circuncidado, né? Agora, para uma pessoa que entende, compreende o que é circuncisão, ela vai dizer: opa, circuncisão não veio para salvar ninguém. Ela veio para uma prática, né, de modelo de vida, né, e que eu venha pertencer ao nosso povo. Ela não veio para salvação. Então, de uma forma indireta, eles estavam anulando o sacrifício de Yeshua. Então, e isso ocorre hoje. Pessoas que pagam fortunas, 5 mil reais, para uma pessoa fazer circuncisão numa outra. Por quê? Porque ele quer ter o prazer de dizer que é circuncidado e pertence a Israel. Gente, nós vamos pertencer a Israel quando o Eterno fizer isso. Não é homem, não é ninguém que vai te colocar junto com o povo de Israel. Quem vai colocar é o Eterno. Se você morrer hoje e nos finais dos dias Yeshua te ressuscitar, ele vai te unir por causa da sua misericórdia a Israel. Agora, se você se auto-intitular, dizer: eu sou circuncidado, agora eu pertenço a Israel porque você quer, você não vai pertencer a Israel nunca porque você quer. Não, nem todo mundo que está em Israel pertence a Jacó, pertence a Abraão, não pertence a Isaac. Nem todo mundo que está morando em Israel hoje pertence a esses 3 homens, que foi dali que procedeu Israel. Então, mas infelizmente, hoje o que ocorre é o contrário, as pessoas se auto-intitulando, e não é por aí. O objetivo é sempre usurpar e sempre criar vantagens em cima dos outros. Aí ele fala, né? Capítulo 1 de Tito, versículo 11, diz o seguinte: eles precisam ser silenciados porque estão transtornando famílias inteiras ao ensinar o que não lhes compete e o fazem por ganância. Tá vendo? Eles fazem por ganância, esses da facção da circuncisão. Tá? Aí fica inventando histórias, né? Porque meu filho precisa ser circuncidado. Paulo já disse que o gentio não precisa de circuncisão. Se você quiser fazer porque é motivo de saúde, até pode ser, não tem problema nenhuma. Agora, se você for fazer circuncisão, sendo gentil, fazer circuncisão, você vai anular o Mashiach. Você vai anular o Mashiach. Porque o requisito da circuncisão vem consigo obedecer a Torá. E se você desobedecer algum requisito da Torá, você acabou. Você vai ser incircunciso no coração. Isso para quem age dessa forma. Mas se você é gentil, se você tem a confiança em Yeshua, se você tem a confiança em Emuná, no sacrifício perfeito de Yeshua, ele te absorve de toda acusação. Isso é algo bastante sublime. Mas infelizmente as pessoas tendem a ir para um caminho que não lhes compete. Infelizmente, né? E aí ele fala: um dos próprios profetas de Creta disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. E isso é verdade. Por esse motivo você deve ser severo ao repreender
quem seguiu o falso ensino deles, para que voltem a ter confiança no que são, e não deem mais atenção aos mitos judaicos, ou aos mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Ele está incumbindo Tito de fazer esse processo, de realizar essa manifestação a respeito de líderes. Aí ele fala no versículo 15 de Tito: para as pessoas puras tudo é puro, mas para os impuros e sem confiança nada é puro. Até mesmo a mente e a consciência deles foram corrompidas. Eles afirmam conhecer o Eterno, mas por seus atos o negam. São detestáveis e desobedientes. Provaram-se incapazes de qualquer boa obra. E não pense você que isso não ocorre. Isso ocorre, gente. Tem gente que fala assim: o Novo Testamento é uma bênção. Olha, é lógico, é uma bênção, mas em que sentido? Se você não mudar, né? Porque as pessoas confundem o sacrifício de Yeshua, o sacrifício de Jesus, como as pessoas dizem lá fora no cristianismo. Agora eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso mais guardar o Shabat, eu não preciso mais obedecer a Torá, porque ele já fez isso. Isso é uma mentira. Né? Você tem que obedecer. Ele veio cumprir a Torá. Ele cumpriu a Torá, né? Para que nós fôssemos absolvidos das acusações do maligno. Mesmo nós obedecendo a Torá, nunca seremos dignos de cumpri-la. Só Yeshua. E o homem tem essa vanglória, né, de se gloriar, dizendo que obedece a Torá e fica falando: eu obedeço a Torá, eu cumpro a Torá, se vangloriando. Eu já falei, se você vê em qualquer lugar alguém dizendo eu cumpro a Torá, eu obedeço a Torá, é mentira, tá? É mentira, tá? Nós nunca, seres humanos, homens, nunca seremos pecadores, nunca seremos capazes de obedecer toda a Torá. Porque se eu negligenciar um, eu descumpro todos os outros. E é por isso que Yeshua veio, para me absolver daquele que eu erro, daquele que eu tropeço, daquele que eu faço, desculpa a expressão, merda, desobedeço. Então Yeshua vem e me absolve. É assim que funciona, tá? Não é eu ficar de braço cruzado e agora Deus dará, porque agora só vou esperar a redenção. Não! Capítulo 2 de Tito diz o seguinte: no entanto, você deve explicar que tipo de comportamento acompanha o ensinamento correto. Diga aos homens mais velhos que sejam sérios, sensatos, controlados e sadios na fé, na confiança, no amor e na perseverança. Os homens mais velhos têm que ser assim. Hoje nós vemos os idosos, os velhos hoje tudo gaga, tudo ranzinza, tudo, a maioria, né? Existe um local lá no Japão chamado Okinawa, que o pessoal fala que é uma ilha, né? Lá existe mais longevos, pessoas que vivem 120 anos andando de bicicleta, 110 anos andando de bicicleta. E os jovens desse local, eles vão pegar conselhos com os mais velhos. Aonde você vê isso aqui no Brasil? O jovem pegando conselho com o mais velho. Pelo contrário, os jovens querem nem saber de velho. Você vê os exemplos, estão aí, né, gente? Por quê? Porque os velhos são ranzinza, os velhos são briguentos, não entendem, acham que eles são certos, viveram a vida toda errando. Depois que agora chegou a velhice, que se dá uma de humilde agora, de despreparado, de cansado, aí ele se dá uma de humilde, mas na hora de falar
coisas para ofender os outros, fala. Por que que ele fala? Porque ele é ranzinza, ele não entende. Errou a vida inteira. Quando jovem era perte, era uma perte, era um desobediente aos pais, ingrato. E aí depois que fica velho, aí quer dar uma de santo. Aí quando você vai ver é um ranzinza. Então, que os mais velhos sejam, como ele disse, sérios, sensatos, controlados e sadios na confiança no amor e na perseverança. Aí ele fala, da mesma forma ensine as mulheres mais velhas a se comportarem de forma que conduzam as pessoas à vida santa. Elas não devem ser caluniadoras, nem escravas da bebida em excesso, devem ensinar o que é bom, orientando dessa forma as mulheres mais jovens a amarem o marido e os filhos, a serem controladas e puras, e cuidarem bem da casa, e se submeterem ao marido. Desse modo, a mensagem do Eterno não cairá em desgraça. Hoje nós vemos diferente. As mulheres mais velhas são as maiores fofoqueiras. Gente, nós vivemos num ambiente, eu costumo dizer, num ambiente gentílico, aonde as pessoas foram criadas em meio à indisciplina. A pessoa é indisciplinada. Ela não tem disciplina. E quando ela vem para o judaísmo nazareno, principalmente, essa pessoa se sente incomodada porque no passado ela era uma pessoa que não ama a disciplina. Ela é uma desordeira, um desordeiro. Quando chega aqui que ela ouve a verdade, a palavra da verdade que tem que fazer ela mudar, então o que que ela faz? Ela cai fora, ela não aguenta, né? Aí ela transfere a culpa do seu fracasso para os outros, entendeu? Ela acha culpado em todo mundo, menos nela. Eu costumo dizer o seguinte, poxa, será se todo mundo está errado? As pessoas que se distanciaram dela, será se ela está errada? Ou as pessoas que distanciaram dela, será se estão certas? Então tem muita gente, principalmente as mais velhas, que são assim e tem que mudar. Só que por isso que eu falo, hoje para você ter uma comunidade, principalmente do judaísmo nazareno, você tem que ter pulso firme. Porque senão amanhã alguém vai pisar na sua cabeça. Porque desconhece as escrituras, aí chega até mandando, querendo mandar. Tá? E não é assim. As pessoas têm que respeitar o ambiente, têm que respeitar o local, têm que respeitar o líder. Mas por causa disso, por causa que nós vivemos numa geração tão corrupta, as pessoas não são capazes nem de obedecer à lei de trânsito. Vai obedecer a palavra do Eterno? As pessoas não são capazes nem de obedecer o que é mais simples. Ela vai obedecer a palavra do Eterno? E aí, o que você me diz? Essa é a geração que vivemos. Semelhantemente, encorajem os jovens a serem prudentes, e em tudo isso seja você mesmo um exemplo, ao fazer o que é bom. Quando ensinar, seja íntegro e sério. Que todas as coisas ditas por você sejam sadias, de forma que se envergonhe o oponente por não ter nada de mal para falar sobre nós. Isso ele falando para Tito. Diga aos escravos que se submetam em tudo aos seus senhores, que deem satisfação sem retrucar. O que não furtem e que não furtem. Ao contrário, devem sempre demonstrar a fidelidade integral, para que em tudo eles tornem o ensinamento de Elohim, nosso libertador mais atraente. Porque a graça de Elohim que traz libertação apareceu a todos os povos. Ele nos ensina a renunciar à impiedade, aos prazeres mundanos e a viver de maneira controlada, justa, piedosa nesta era.
Enquanto continuarmos a esperar pelo bendito cumprimento da nossa esperança infalível, o aparecimento da Shekhinah de nosso grande Elohim e a aparição do nosso libertador, Yeshua, o Messias. Ele se entregou por nós a fim de nos libertar de toda violação da Torá. Tá vendo? Se eu violar a Torá ela vem contra a minha vida. Eu descumpro toda. É por isso que ele se entregou por nós a fim de nos libertar de toda violação da Torá e purificar para si mesmo um povo particular seu, desejoso de fazer o bem. É isso que você deve ensinar. Encoraje-os e repreenda-os com toda autoridade. Não permita que ninguém o despreze. Tá vendo, gente? Infelizmente, hoje nós temos pessoas que querem mandar, né? Repreenda-os com toda autoridade, não permita que ninguém o despreze. Então tem gente que despreza o outro, e com certeza Tito aqui ele era um gentil, um líder gentil, tá? E para que ninguém despreze, ele tinha que manter a sua autoridade, tá? Então existe sim líderes gentios que o Eterno vai levantar. Eu já li lá em Ezequiel, né? E nessa época aqui já foi, deixa eu só procurar aqui se é isso mesmo. Olha só, eu até marquei, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vamos ver. Se eu não achar, depois eu coloco na descrição aí, nos comentários. Mas existe uma profecia. Lembrei agora. Capítulo 11. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Capítulo 11, verso 16. E é por isso que, olha, gente, o Eterno, ele já disse isso aqui antes mesmo de Yeshua ali, antes da destruição do segundo templo, na época para Ezequiel. Ele diz o seguinte, no capítulo 11 de Ezequiel 16, ele diz: por isso, diga-lhes que Adonai Elohim diz o seguinte. Isso é o que Adonai Elohim está dizendo. É verdade. Eu os levei para longe dentre as nações e os espalharei entre os países. Todavia tenho sido um pequeno santuário para eles nos países para onde estão sendo levados. Então, aqui em Tito era uma comunidade, ele tinha que instruir essas comunidades a como agir. Por quê? Porque o Eterno já estava dizendo de antemão que o povo, reunião, uma congregação, uma união de pessoas que estudam as Escrituras, será um pequeno santuário ali. Um pequeno local. Por isso que a expressão a casa de Elohim não é que ele mora ali. Está expressa nesse versículo, porque ele será um pequeno santuário naquele local. Tá? Não importa se é um salão, não importa se é uma casa, não importa se é um lugar pequeno, se é um lugar simples, humilde, uma sinagoga, não importa. Se existe reunião de pessoas que estão lá sobre a liderança de alguém, e essa pessoa está reunindo essas pessoas para que as pessoas cheguem-se a entender as Escrituras e compreendam, não importa, o Eterno levantou pessoas no meio de várias nações para instruir, orientar e conscientizar as pessoas do erro e para que elas se voltem para o Eterno. E o Ruach HaKodesh vai circuncidar o coração dessa pessoa, tá? Isso não quer dizer que todo mundo agora tem que procurar uma comunidade. Não.
Existem pessoas que estão fora de comunidade que obedecem ao Eterno, que o Espírito, o Ruach HaKodesh, está guiando essa pessoa. Por quê? Porque está escrito que ele vos guiará a toda a verdade. Então, existem pessoas que não têm congregações, que não se reúnem e que obedecem ao Eterno. Agora, que é mais difícil porque o afeto, a união, o carisma, né, a afeição, a misericórdia, a compaixão, está no ambiente congregacional, unidos na fé, na emuná. É diferente, é mais pessoal, você compreende mais. Agora, quem está distante, infelizmente, tem que buscar o Eterno sozinho, né? Sozinho. E aí, continuando, né? Ele fala, cadê? Para que ninguém o despreze. Capítulo 3 diz: se lembrem as pessoas de se submeterem ao governo e às autoridades, de lhes obedecerem, de estarem prontas para qualquer forma honrosa de serviço. Então ele está falando, não desprezem os governantes, os que se submetem ao governo, às autoridades. Não despreze, gente. Eu já falei aqui, tem que existir a polícia, tem que existir os políticos, tem. Agora, o que eles fazem, se é de errado, eles vão se ver com o Eterno. Mas que você não pode desobedecê-los em questão de honrá-los. Honrar. Independentemente se ele é errado ou não, você tem que honrar. É uma autoridade, né? Se você tem a oportunidade de ajudar, ajude, né? Se você tem a oportunidade sempre ajudar essa pessoa, ajude. Mas não despreze nenhuma autoridade. Ore por eles. É o que Shaul recomenda. Aí ele fala, não caluniem ninguém. Não é para caluniar ninguém, gente. Não se meta em calúnias. Não calunie ninguém. Tá? Evitem brigas. Sejam amigos e comportem-se gentilmente para com todos. E infelizmente a gente vê pessoas que estavam no nosso meio que só quer brigar. E que vivem no meio de várias comunidades aí fora que só quer brigar. Ela arruma pelo em ovo. Gente, para, mil favores. Vai brigar na favela com bandido lá. Chega no Rio de Janeiro e fala assim, eu vim brigar aqui com você. Você sabe por que ele não vai brigar lá? Você sabe por que ele não vai discutir com o bandido? Porque o bandido ele vai agir de forma terrível. Então ele prefere calar a boca, porque é covarde. Mas brigar com alguém que não vai retrucar, que não vai se vingar, é mais fácil. Mas não pense que nós somos bobos. Nós não somos bobos. Uma certa vez, aqui em São Paulo, aqui eu estava vendo esse negócio de antissemitismo, né? Os camaradas estavam colando aquele símbolo nazista nos portes e estavam colocando uma frase que judeus é tudo um lixo, que judeus não valem nada, e saiu distribuindo ali na Paulista, colando em cartazes, gente, vocês precisam ver. E aí um rabino, ele fez um vídeo do lado, é um rabino mais novo, aí ele falou o seguinte: vocês fazem isso porque por causa dos nossos velhinhos, por causa dos nossos rabinos velhos, idosos, e eles não vão fazer nada com vocês, mas fazem isso comigo. Um rabino mais novo, um rabino que tem autoridade, um rabino que pode ter influência na política, que tem influência no governo, na polícia. Então ele falou, então faça conosco. Não é porque, gente,
nós servimos ao Eterno que somos bobos. Nós não somos bobos. Nós temos todo o amor, mas não aproveita não. Não se aproveite não, tá? Não usurpe disso. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que ser sérios. Com as pessoas simples, humildes e sinceras, nós temos que ser misericordioso, compassivo, né? Orando ao Eterno, intercedendo. Mas se aparecer um gaiato para aprontar, não vai mais, tá? Não vai mais. Foi o tempo, né? Foi o tempo de pessoas. E assim era no passado. Hoje não é incomum, é comum hoje. Aí ele fala, porque em certo tempo nós também éramos tolos e desobedientes, enganados e escravizados por uma variedade de paixões e prazeres. Uma coisa que nós não podemos é esquecer do nosso passado. Tem gente que esquece do seu passado, e aí quando chega um novo, cheio de problema, mas que quer resolver os problemas, que quer mudar, essas pessoas desprezam. Elas esquecem quem elas eram. Elas esquecem. E que se você for medir, ela era pior do que aquele que está chegando. Então ele está dizendo aqui, não esqueçam do seu tempo em que vocês eram. Gastávamos nossa vida no mal e na inveja. Éramos odiados e odiávamos uns aos outros. Mas quando foram revelados a bondade e o amor de Elohim, nosso libertador, pelos homens, ele nos libertou. Isso não aconteceu por causa de quaisquer atos justos por nós praticados, mas em razão de sua misericórdia. Outro detalhe, não é porque nós praticamos atos de justiça que seremos justificados por Adonai, pelo Eterno. Não! Não é eu dizer, eu fiz isso, agora eu vou ter uma conta lá no reino do Eterno. Não! Não é você se autodeclarando, não é você se auto-justificando. É sim o Eterno te escolhendo. Eu costumo dizer, gente, você pode viver a vida inteira curioso, né? Curioso, interesseiro no judaísmo. Mas se o Eterno não te escolher, gente, não adianta, você vai perder tempo, tá? Então é necessário que nós venhamos nos arrepender de nossos pecados. Aí ele fala, mas quando foram revelados a bondade do amor de Elohim, nosso libertador, pelos homens, ele nos libertou. Isso não aconteceu por causa de qualquer ato justos por nós praticados, mas em razão da sua misericórdia. Ele o fez mediante a mikvah, do renascimento e da renovação realizada pelo Ruach HaKodesh, que derramou sobre nós generosamente por meio de Yeshua, o Messias, nosso libertador. E o fez a fim de que, por sua graça, pudéssemos ser considerados justos por Elohim e nos tornarmos seus herdeiros com a esperança infalível da vida eterna. Você pode confiar no que acabei de dizer. Quero que fale com confiança a respeito dessas coisas, para que quem depositar confiança em Elohim possa se dedicar à prática das boas obras. Tais coisas são boas em si mesmas e valiosas para a comunidade. Evite também controversias tolas, genealogias, discussões e contenda a respeito da Torá. Tá? Então, esse é um exemplo que um líder tem que ensinar na sua comunidade. E Apolo nos preparativos para a viagem, de modo que nada... pulei aqui. Contendas a respeito da Torá, porque essas coisas são inúteis e fúteis. Advirta uma vez, uma segunda vez a pessoa que causa divisões. Depois disso, rejeite. Tá vendo?
primeira causou uma vez. Uma vez ela causou confusão. A segunda vez ela não te ouviu. A primeira vez você orientou, falou, explicou. A segunda vez, hoje nós estamos dando a terceira chance. Mas é o que vai acontecer aqui. Repreenda a pessoa uma vez. A segunda vez, se ela está causando, aqui ó, advirta uma vez e uma segunda vez a pessoa que causa divisões. Depois disso, rejeite-a. Depois disso, lave as mãos, gente. Você não tem mais nenhum domínio sobre aquela pessoa. Você pode ter certeza de que ela foi pervertida e está pecando. A condenação procede dela mesma. Tá? Isso é coisa séria, não é brincadeira. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno aí. Faça o que puder para ajudar Zenas, o especialista na Torá, e Apolo nos preparativos para a viagem, de modo que nada lhe falte. Que nosso povo aprenda a se dedicar a praticar de boas obras, que supre a necessidade genuína, e assim não fiquem improdutivos. Todos os que estão comigo enviam cumprimentos, saudações ao nosso amigo na fé. A graça seja com todos vocês. Amém. Vejam só. Um simples estudo, uma simples palavra que não exige nada de ninguém, mas que orienta que as pessoas sejam pessoas do bem e não pessoas do mal. Mas infelizmente isso não é verdade hoje. Isso não se cumpre. Por quê? Porque as pessoas são mais amigas do mal do que do bem. Infelizmente, isso está ocorrendo nos nossos dias. E nós, como líderes da comunidade do judaísmo nazareno, que preza a essência de Yeshua, temos que agir dessa maneira. Ajudar os que realmente necessitam. Ajudar os que querem aprender. Tá? Então, pessoal, essa é a palavra de Tito, né, da carta de Shaul a Tito, orientando como que tem que ser. Que o Eterno possa ajudar a todos vocês, conceder graças, conceder misericórdia, um Shabbat Shalom a todos, Shavuot depois, uma boa semana. Se você tem alguma dúvida, nos envie um e-mail. Demos os nossos sites, nosso blog, nosso site, nosso e-mail abaixo da descrição desse vídeo, tá? No YouTube. E caso queira compartilhar para ajudar outras pessoas, compartilhe, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever para que você possa estar por dentro das notificações, dos assuntos que nós estamos sempre publicando. E como eu disse, não é um ensino pesado. Como disse Yeshua, meu fardo é leve, mas infelizmente as pessoas não querem se autodisciplinar. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua Mashiach. Amém.